A paz, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e eu vim trazer uma palavra poderosa para vocês hoje. Tenho certeza que toda palavra que eu vim colocar aqui no canal é palavra do Senhor, está contida na Bíblia. Eu não vou sair fora nunca daquilo que está falando a palavra de Deus. Antes de eu vir aqui, eu oro, eu estudo sobre a palavra, eu faço pesquisa e eu peço direcionamento do Senhor para poder estar passando para vocês. Então, posso ter certeza, tenham certeza que tudo que eu vim falar aqui, Deus falou comigo antes, Deus tratou na minha vida antes, e eu venho descobrindo, né, cada vez mais o amor de Deus em cada detalhe. E eu quero passar isso para vocês. Eu estava pensando em trazer alguns vídeos aqui para o canal de testemunhos de fé. Eu acho que é muito importante a gente escutar testemunhos porque edifica muito a nossa vida e nos fortalece, né, na nossa fé. Então eu tô aí bolando aí umas estratégias para poder conseguir umas logística aqui no meu dia a dia, para conseguir trazer umas pessoas aqui, pessoas comuns, normais, igual eu e você, mas que têm testemunhos, que têm um relacionamento com Deus, que podem falar alguma coisa para nós, para a gente poder aí ter a certeza que Deus opera ainda milagres, que Deus ainda escuta nossas orações. Bom, a palavra que eu trouxe hoje, ela tá lá em Gálatas 5:1, que fala assim, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi Paulo que escreveu essas cartas de Gálatas. E Paulo, ele estava escrevendo para os cristãos. E por que Paulo escreveu isso, né? Porque antes de Cristo, as pessoas obedeciam à lei mosaica, a lei que Deus revelou para Moisés. E as pessoas obedeciam essa lei por medo. Elas obedeciam porque se elas não obedecessem, haveria uma punição. Na lei era basicamente assim: bênção para quem obedecer e maldição para quem desobedecer. Então as pessoas, elas conheciam Deus somente como um Deus justo, um Deus santo e um Deus justo. Elas não conheciam Deus como um Deus amoroso, um Deus igual um Deus que se revelou no Novo Testamento. Elas não conheciam esse Deus. Elas sabiam que precisava seguir, precisava obedecer aquelas leis, mas elas obedeciam por medo, né? Era uma imposição. Então, e existia penas, né? Pena para quem não a cumprisse. E muitas das vezes essas penas, quem aplicava eram pessoas, humanos, né? Então, e os humanos, eles são falhos. Muitas vezes eram penalidades que não eram nem consultadas a Deus. Então, as pessoas, existia esse pavor, né? As pessoas, elas obedeciam por pavor. E quando Jesus veio, Jesus, ele mostrou um Deus totalmente assim, um Deus ainda santo, um Deus justo, porém um Deus amoroso, né? Um Deus que ele transforma o coração, porque antes as pessoas, elas pecavam, elas faziam seus sacrifícios, mas elas não tinham uma transformação no coração delas, e aquela culpa as consumia, né? Aquela culpa do pecado, aquele medo da condenação acabava consumindo elas. E quando Cristo veio, foi um plano de Deus para nos salvar do pecado.
Então, Cristo ele veio para nos mostrar que as leis precisam ser cumpridas, porém nós temos a liberdade, né, de escolher cumprir ou não. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, Cristo ele veio para nos libertar do pecado. E através do quê? Através do sangue derramado de Jesus, hoje nós podemos ter a convicção de que Deus nos perdoou e que Deus nos perdoa. Lógico, tem todo um processo, tem todo um caminho, né? Tem que ter o arrependimento, tem que ter, colocar em prática a comunhão com o Senhor, prática de oração, transformação verdadeira do seu coração. Então, tem tudo isso. Mas existe, depois de Cristo, existe essa possibilidade. Antes não existia isso. Então, com a vinda de Cristo, o amor ele começou a ser sem obrigação. As pessoas começaram a amar porque elas sentem vontade de amar, né? As pessoas começaram a obedecer a Deus por gratidão, servir a Deus sem medo, servir porque elas sentem prazer em servir ao Senhor e não porque existe uma lei imposta, né? Então, Cristo ele veio e nos trouxe isso, nos trouxe essa liberdade. Deus, ele não queria alguém, ele não quer que nós sejamos amarrados, acorrentados e condenados. Deus quer que nós tenhamos a liberdade de escolher seguir a Ele ou não. E como é que a gente vai seguir ao Senhor? Reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Esse é o caminho, né? Antes as pessoas não tinham um relacionamento com Deus. Antes o Espírito ele vinha, habitava por algum momento e ia embora. Com a partida de Jesus, né? O Espírito hoje ele pode estar com a gente, né? Basta a gente buscar, basta a gente querer. Então o Espírito Santo hoje ele não vem mais, visita e vai embora. Hoje ele tem um relacionamento com a gente. E isso é perfeito. Esse plano de salvação de Deus é perfeito. Lógico, tudo que Deus faz é perfeito, né? Mas esse plano nos dá a liberdade de ter uma vida sem condenação. Eu anotei algumas observações aqui que falam assim, ó: tudo que rouba sua paz não vem de Deus. O inimigo não pode roubar sua salvação, mas ele tenta roubar a nossa liberdade. Por que o inimigo não pode roubar a nossa salvação? Porque Jesus já deu, Jesus já morreu por nós. O sangue dele já foi derramado. A obra da cruz já foi concretizada. Então todos nós temos a oportunidade de ter a salvação. Então isso, o inimigo ele não pode roubar de nós. Mas o que ele pode roubar da gente? A nossa liberdade. Mas como assim ele pode roubar a nossa liberdade? Através do pecado. Porque o pecado, ele gera medo, ele gera culpa, ele gera condenação. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da salvação. Então é isso que o inimigo quer para a nossa vida. Nos roubar essa paz, nos roubar a liberdade que Cristo nos deu. Por isso, irmãos, nós devemos vigiar, por isso nós devemos orar constantemente, por isso nós não podemos nunca ter a certeza de que o inimigo não vai nos pegar, porque o inimigo ele é esperto e astuto. Então ele espera um momento de fraqueza nossa para poder entrar na nossa vida. Ele está ali, ó, ao nosso derredor, esperando o momento correto de entrar na nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui.
eu conheci ao Senhor verdadeiramente. Eu já tinha uma certa, né, idade, eu já era casada e eu já tinha até a minha filha. E quando eu conheci ao Senhor, nossa, eu me apaixonei. Eu falei assim, Senhor, eu me entrego totalmente ao Senhor. O fogo do primeiro amor estava me consumindo e eu achava que nada poderia me deter, porque eu estava firme na fé. E aí, uma vez, eu fui para um culto e o bispo da igreja que eu congrego falou assim para mim, que Deus havia revelado para ele que o inimigo estava tentando me derrubar e acabar com a minha vida e com a minha família, destruir a minha família. E aí eu falei assim, não, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque eu tô firme. Eu estou aqui obedecendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Só que é aí que eu me enganei. Por quê? Porque o inimigo esperou um momento oportuno para entrar na minha vida, que foi quando eu acabei esfriando o meu relacionamento com Deus e acabei me afastando da igreja. Começou assim, eu precisei fazer um curso, e o curso era durante a semana e pegava os 2 dias que tinha culto. Um dia tinha célula e outro dia tinha culto. Então na semana eu já comecei a não ir para a igreja. E aí quando chegava no domingo, eu estava muito cansada. Meu marido não é cristão, até hoje ele ainda não é. E aí ele falava, fica em casa, né? Vamos curtir um pouco, tal. E eu comecei a não ir mais para a igreja. Foi aí que eu fui esfriando, foi aí que as coisas foram se tornando tudo muito normal na minha vida. Foi aí que eu fui aceitando várias coisas. E aí foi o momento oportuno para Satanás entrar na minha vida. Aí ali ele bagunçou. Ali ele fez assim, não vou dizer que ele fez tudo o que ele quis, porque eu tinha consciência do Senhor e o meu coração a todo momento clamava ao Senhor, mesmo quando eu estava distante, né? A todo momento eu falava, Senhor, eu estou distante, o que eu estou fazendo não é correto, que o Senhor possa me tirar dessa situação, até o momento que eu não orava mais, eu não falava mais com o Senhor. Então o inimigo ele conseguiu fazer isso com a minha vida. E aí, com o passar do tempo, né, um momento mais oportuno eu conto esse testemunho para vocês, mas com o passar do tempo eu consegui me reerguer através da minha filha, né, que começou a me chamar para ir para a igreja novamente. A gente está congregando, novamente eu estou em comunhão com os meus amigos, né, com os meus irmãos, e aí foi todo um processo de reconciliação com o Senhor. Mas antes disso, eu achava que o inimigo não ia me pegar. Então, por isso que eu digo, nós devemos estar a todo momento buscando ao Senhor. A todo momento estar em comunhão com os irmãos da igreja, estar lendo a palavra, estar orando, mesmo cansados e desanimados. Nós não podemos dar nenhuma brecha, porque é isso que o diabo quer. E Jesus, né, ele veio aqui para a terra para nos mostrar que é possível suportar todas as tentações. Se nós estivermos em Cristo, nós conseguimos suportar todas as tentações deste mundo. E por isso, hoje nós temos essa aí, a liberdade em Cristo, né? É uma paz, porque liberdade, ela é paz, né? É viver sem a condenação, é viver sem medo do julgamento. A gente obedece a Deus porque a gente ama ao Senhor. A gente obedece a Deus porque o Senhor é Pai. Hoje nós somos filhos de Deus, né? Então, com a vinda de Jesus, nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus, não somente criaturas do Senhor. Veio até um louvor na minha mente agora que fala assim, ó,
Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É muito lindo esse louvor. E ele fala, né? Nós não somos mais escravos do medo. Através do sangue do Cordeiro, nós somos filhos de Deus. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Foi isso que Deus revelou no meu coração para passar para vocês. Eu oro para que vocês reconheçam Jesus Cristo como libertador de todo o pecado da vida de vocês, que é só através de Jesus que nós teremos a paz. Eu oro para que Deus abençoe a vida de vocês, para que o inimigo não encontre brechas na sua vida para tentar destruir a sua vida, e que a comunhão e o relacionamento com Deus esteja fortalecidos pela fé, fortalecidos através de uma obediência voluntária e através de um amor sacrificial. Bom, uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E por favor, se vocês gostaram dessa palavra, compartilhe, aperte lá o sininho das notificações, curte, comenta, para que mais pessoas possam ver esse vídeo e ser alcançadas. A paz do Senhor.